Olá, boa tarde, aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem da espiritualidade para os próximos dias. Trouxe aqui duas opções. A primeira opção, tarô Diário de uma Bruxa. E a segunda opção, o tarô do Panda. Primeira opção e segunda opção, o tarô do Panda. Se precisar pausar, escolha com calma. Vou começar com essa opção aqui, tá bem? Vamos lá. Vou começar aqui tirando o oráculo Palavra de Criança. Ver o que vai sair aqui. A primeira carta falando do amigo. Tem o desenho aqui de um cavalo marinho, né? Ela fala o seguinte: é uma pessoa que aceita a gente do jeito que somos. Ele não liga se a gente briga com ele de vez em quando e também não fica querendo mudar a gente. A gente gosta dele e sabe que ele gosta da gente também. Aí a frase que vem embaixo: nutra com carinho as verdadeiras amizades. Então, já começamos aqui falando de uma relação que normalmente a gente é mais desapegado do que normalmente nós somos quando a gente está envolvido amorosamente, porque talvez a profundidade que essa relação acessa seja mais profunda e com isso, vamos dizer assim, peça mais da gente maturidade, equilíbrio, e parece que nas amizades a gente flui de uma forma mais tranquila. Então aqui, não sei, me veio uma energia de que a gente seja mais fluido como nós somos com os amigos, né? Entendendo que de alguma forma essa leveza e essa forma de a gente olhar para o outro sem esperar que o outro mude e simplesmente vivenciando aquilo que o outro oferece é mais gratificante e mais leve do que se a gente ficar esperando que o outro mude, ou seja, de um jeito específico para que a gente goste do outro, né? Vou tirar agora uma carta do Oxo da Transformação. Vamos ver se as mensagens vão continuar nessa mesma linha, né? De relacionamentos mais leves, ou se cada carta vai trazer uma mensagem para a gente complementar. Aqui saiu a carta 13 falando da renúncia ao conhecimento. Olha que interessante. Aqui ele está se desfazendo de livros e de talvez conhecimentos. Só que tem alguém aqui como se fosse um líder espiritual, né? Alguma guiança aqui dessa pessoa, como se estivesse colaborando para que ele fizesse isso. Aqui a energia que me vem é: às vezes a gente, para aprender novas formas de se relacionar, nova forma de enxergar determinada coisa, a gente precisa tirar aquilo que eu já tenho de conhecimento, né? Para que eu veja aquele cenário, veja aquela dinâmica, aquela situação de uma forma diferente. Mas se eu for sempre com essa mesma ideia, visão, eu não sei se eu vou estar tão aberta ao que está sendo apresentado. Então aqui é como se ele se despisse, né, de todo o conhecimento que tem para estar naquele momento de uma forma mais aberta ao que vai ser apresentado para ele. Então, quando a gente pensa aqui numa relação e eu me coloco dessa maneira, né, mais leve, sem levar aquilo que eu já tenho e tão engessado que às vezes fica, eu consigo então me entregar nessa relação mais leve, inclusive colaborando com essa primeira carta, né? Falando que quando a gente tem uma relação de amizade, a gente não espera que o outro mude, a gente gosta dele como é. Exatamente por ele ser como é que se torna uma pessoa especial. Mas aqui me vem a ideia de que quando eu me abro a novas ideias, uma nova forma de ver a vida, para isso eu preciso me despir daquilo que eu já conheço. Como se eu quisesse ver tudo aquilo de um novo formato, né? Interessante. Renúncia ao conhecimento. Vou tirar aqui uma carta de arcano maior do tarô dos gatos. Aqui só tem os arcanos maiores mesmo. A carta do carro. Aqui fala, né, de uma escolha de uma direção, só que também fala de movimento. Então, quando eu penso isso numa relação, né, na forma de eu me entregar aquilo, quando eu vou com essa leveza, né, quando eu vou com esse entendimento de que eu vou aceitar o outro como é, e me colocar nesse cenário aprendendo com esse outro como ele é, não como eu gostaria que fosse, né? Às vezes a fumaça do incenso vem exatamente para cá. Então, aqui, só que diferentemente do carro,
que no tarô, que é tradicional, né, aquele que a gente conhece, tem 2 cavalos, né? Um preto de um lado e um branco de outro, como se também falasse de dualidade dessa escolha. Só que quando aqui tem esse gatinho no skate, ele inclusive me diz que eu estou me movimentando, me colocando na direção de algo, só que de uma forma lenta. Como se esse gatinho fosse no skate, descendo todo um caminho por aqui, até ele chegar aqui, que é um castelo, né? Vamos dizer assim, aqui é o local de descanso, né? Que ele vai ter uma estrutura que ele pode contar, né? Mas ele vai fazer esse percurso todo de skate, ou seja, é meio perigoso, né? Então, assim, aqui há um movimento que talvez você vacile no sentido de, será que... Vacile de se questionar, né? Será que eu vou por aqui? Será que isso ainda fala comigo? Então, essa direção que esse gatinho tá mostrando aqui, dessa escolha, ele tá indo aqui meio que curtindo, né? Porque aqui vem um ventinho no rosto, ele tá todo ali curtindo esse caminho, né? Aproveitando esse momento. Ninguém anda de skate porque é importante, se anda porque se gosta. Então aqui ele escolheu uma forma de chegar a essa estrutura, só que de uma forma mais aventureira, vamos dizer assim. Então assim, aqui é uma escolha que eu, pensando nas cartas anteriores, me jogo sem esperar que algo definido esteja lá na minha frente. Eu vou aqui meio aproveitando o caminho. Aqui muito na energia da carta da criança, né, do tarô do baralho cigano, que a criança tá de braços abertos, se jogando numa nova experiência, sem esperar e sem muitos pensamentos, como a gente faz, né, já adultos. Levantei aqui o celular para ficar melhor. Vamos lá. Agora, para quem escolheu, né, essa primeira opção, vou tirar com o tarô Diário de uma Bruxa. Esse tarô foi um dos primeiros também que eu adquiri. Achava ele tão lindo. Vamos lá, vamos ver. Vou tirar 4 cartas aqui pra gente ver sobre o que estamos falando. Primeira carta, Pajem de Paus. A segunda, a carta 10 de Copas. A terceira, 9 de Ouros. E a quarta, a carta dos Amantes. Essa carta é tão linda. Vamos lá. No fundo do deck, a carta do Pajem de Copas. Essa carta, normalmente as cartas que estão no fundo do deck, são as cartas daquilo que eu não consigo ver, que eu não tenho uma visão clara, né, do que está acontecendo, como se estivesse acontecendo nos bastidores, como se ela estivesse acontecendo num cenário que eu não tenho entendimento. Só que quando eu olho para essas outras cartas, há aqui uma ação de uma escolha de eu ir por um caminho que me lembra a mesma energia do gato, né? O arcano maior que veio nessa leitura, de que eu vou me colocar em movimento, que eu vou seguir essa estrada. Só que eu não sei, apesar de eu, né, quando pensar isso, na verdade eu penso num destino, só que aqui você não sabe quais são os obstáculos e quais são as situações que você vai encontrar no caminho. Então essa aventura, essa renúncia ao conhecimento que cai na carta do Osho e a carta do Karma me fala de uma aventura por conta do skate, né? De eu estar numa direção movimentando algo que vai ser uma aventura para mim. E aqui, quando eu me coloco aqui, o gatinho tá aqui, né? Como se estivesse esperando ele, tipo assim, vamos, você vai ou não vai, né? E ele não sabe o que tá esperando. Só que aqui, assim como na carta do louco, ele tá levando somente o necessário, que é a vassoura dele, porque ele é um bruxinho, e tá levando uma trouxinha de roupa. Então aqui me vem o entendimento de que para essa aventura você tá levando quase nada, você tá se despindo, né, do seu conhecimento, daquilo que você fala assim, deixa eu ver o que isso vai me apresentar, em vez de ir com muitas ideias, com muitas, talvez, coisas até enrijecidas. Então aqui, nessa proposta que esse bruxinho tem, ele tá indo para uma jornada que aqui me fala sobre algo que vai trazer um contentamento emocional, porque o Pajem de Copas fala isso, né? Inclusive aqui ele tá pintando com um gatinho aqui, ele tirou a capa, tirou o chapéu, botou a vassourinha dele aqui do lado, né? Para poder desenhar esse novo caminho que ele quer, né? Desenhar essa nova estrutura, né? Do que ele quer viver, que vai ser algo que tá vinculado ao amor, né? E aí, esse amor poderia ser algo de trabalho, só que aqui fica muito claro, né, que é algo que tem uma estrutura de família para você. Então, essa nova
esse novo caminho, esse novo projeto que esse bruxinho está indo, que ele vai renunciando ao conhecimento e vai numa nova aventura com o tal skate dele, o que ele quer ao final desse caminho, desse percurso aqui, é estar numa família, né? É estar numa relação. Então, o que se quer construir, o caminho que eu vou me direcionar, é para alcançar esse estágio, né, de um senso de segurança. Aqui também parecia, né? Aqui, quando esse gatinho ele tá indo em direção ao castelo, aqui é uma estrutura firme. Aqui é uma estrutura, né, que ali ele tem prosperidade, ele tem segurança, ele tem o que comer, ele tem onde descansar. Então, apesar da aventura que ele vai no caminho com esse skate, ele chega num lugar sólido. Aqui não é uma cabaninha, aqui é um castelo. E aí, só que o que que espera nesse castelo? Uma família. O que ele quer no final desse percurso é usufruir disso, né, dessa troca com essas pessoas aqui específicas. E aqui me parece que é a colheita, né? Porque a carta 9 de copas fala de um presente, de uma realização. Então, esse senso de família, né? Se você fala assim, mas eu não tenho ninguém no coração, tô indo uma viagem para encontrar amigos, mas esses amigos trazem uma ideia muito forte de família para você. Só que quando tem o pajem de copas aqui, me fala que isso tem muito a ver com o sentimento, né? E aí aqui a colheita, ela tá debaixo de uma árvore cheia de frutos, né, que aqui são ouros, e ela tá ali de boa com o vinho dela, com o livro, num momento muito tranquilo, como se ela soubesse que isso aqui, eu vou receber isso porque isso é meu de direito, né? E ela tá muito tranquila para essa colheita, para essa realização. E o que que ela vai encontrar lá na frente? Gente, se isso aqui não for amor, não sei o que que é. Ela vai encontrar alguém que ela vai poder caminhar. Ela vai encontrar alguém que ela vai poder juntos ali, né, manifestar, porque aqui eles estão numa fogueira, são dois bruxinhos, manifestar essa relação de 10 de copas, essa relação que traz estrutura, que traz esse senso de eu estar num lugar seguro, como esse castelo, né? Só que isso é uma grande aventura, porque quando a gente se coloca num cenário de estar se envolvendo novamente amorosamente, isso aqui é o que eu quero, vamos dizer assim, no final da colheita, mas antes é só alguém ainda numa fase inicial, disposto a um caminho aqui da ação de ir lá e fazer, né, de se colocar nesse caminho, percorrendo isso, mas aqui de desenhar essa nova estrutura. Antes de chegar a esse momento, ele está no plano do pensamento, ele está no plano do que ele deseja viver, como se fosse assim, o projeto do sonho. Só que aqui, ele de fato está se colocando para ir até esse destino, né? Tanto no carro, no skate do gatinho, como aqui. Para quê? Para que no final, o que ele quer viver é isso, uma família. E aqui é a confirmação de que você vai sim, aqui já está sendo feita uma escolha, mas muito voltada à questão amorosa, e você vai ter colheita. Aqui, assim, para mim a leitura saiu muito simples. Só que o que é necessário? Vamos dizer assim, qual é o desafio? Para você escrever essa nova história no amor, tirar aqui o incenso da tela. Para você escrever essa história de amor, você precisa muito trabalhar a sua fé e confiança que ao final vai ter isso. Porque aqui ele começa sozinho. Se aqui já tem um homem e uma mulher, deixa eu ver. Tem uma mulher e um menininho e um gatinho, aqui tem uma família completa. Só que aqui é o início, né? Quando você está desenhando aquilo que você espera viver, é só um sonho, tá só no seu coração. E aqui ele tá, vamos dizer assim, colocando no papel, né? Eu quero viver isso aqui. É isso que eu quero viver. Meu sonho tá aqui, sendo colocado, né, na vida do que realmente eu quero desenhar. E aí depois que ele faz esses planos, ele se coloca no caminho para esse projeto, né, familiar, e ele vai ter colheita, porque junto com alguém, aqui você vai construir, né, esse novo momento. Aqui a escolha vai ser junto com alguém. Vamos ter 2 filhos, vamos ter só um, vamos ter gato e cachorro, ou só um peixinho, sabe? Como se aqui fosse a questão dos amantes também fala de uma escolha, né? Assim como a carta do carro. Só que aqui ele já está se direcionando a esse castelo, que é onde ele quer construir a família. E aqui ele já sabe com quem ele quer. Ele está de mãos dadas ali para alguém, manifestando aqui, inclusive o gatinho de cada um, como se fosse a intuição. Ou seja, aqui me parece muito que há uma reciprocidade. Aqui não parece uma história de algo novo.
E se for algo novo, né, que não for alguém que você conheça, essa pessoa vai chegar na mesma vibe que você tá, de realmente construir, de realmente, né, desejar viver isso aqui com você ao seu lado, né? E aí no final vocês vão usufruir, né, dessa família feliz, linda. Não tem muito o que falar. Vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand. Aqui é algo que começa num sonho, num desejo, né, de pensar assim, poxa, eu queria uma família para mim. E depois disso concluído, né, você realmente vai encontrar alguém e juntos, nessa grande parceria, vocês vão construir essa família que você tanto sonha. E a certeza é tão grande aqui que ela tá aqui, ó, calma e tranquila, tomando vinho, vivendo e curtindo, esperando somente tudo começar a cair aqui, inclusive as cartas caindo, porque é como se os frutos maduros começassem a cair ali no colo dela, né? Cai uma carta aqui, a segunda carta foi do buquê. Pausa aqui pra pegar. A carta que caiu aqui é a carta da casa. Então olha que interessante. Aqui na primeira carta, que eu pedi a carta para a gente abrir o jogo aqui, fala de uma grande estrutura, que é um castelo. E aqui vem a confirmação que esse lar, né, ele vai ter uma estrutura assim, né? Talvez trazida pela espiritualidade, né? Porque você manifestou isso diante lá daquele menininho, né, que desenhava. A terceira carta, a carta da cobra. A quarta carta dos peixes. E no fundo do deck, a carta do navio. Olha que interessante esse navio aqui. Vou mostrar para vocês. Diferente dos outros, aqui o que talvez a gente não esteja vendo, quem estiver se identificando com essa leitura, o barco ele é feito para navegar no mar. Mas aqui, esse barco ele navega numa bacia. Aqui ainda me fala que essa estruturação, que essa movimentação, né, até você encontrar essa pessoa vir te encontrar, há aqui a escolha de um lugar seguro. Aqui ela está ensaiando, né? Vamos dizer, como seria esse barco no mar de verdade. Só que de fato não dá para saber numa bacia. Aqui ele está muito seguro. E quando a gente entra numa relação, não há segurança, né? Não há ao final dessa trajetória, algo que você possa dizer que é sólido. A solidez é a construção. Mas o que você vai encontrar, o que vai acontecer no caminho, é como se a gente não soubesse, não existem garantias. Só que aqui a espiritualidade fala que vai ser um presente para você. Então, apesar de ser algo construído aqui a 4 mãos, vai trazer solidez, vai trazer a questão do desejo forte nessa relação e muita prosperidade. Então, aqui para mim, deixa assim, aqui fala de uma relação que traz solidez, que traz paixão e encantamento, né, na carta da cobra, falando do desejo. E aqui fala que traz prosperidade. Então aqui é realmente um castelo, né? Aqui, imagina, essa família sentada aqui, com 10 taças aqui, usufruindo disso, não é ninguém que está com dificuldade financeira. Então essa relação, ela também vai falar sobre uma prosperidade, né? Prosperidade é de, né, vamos assim, fruto dessa colheita e dessa realização, né? Então a carta dos peixes aqui vem para mim colaborar que sim, lá ao final desse trajeto, você vai encontrar um castelo. Vai ser algo sólido que você pode contar, trazendo prosperidade, solidez, paixão, desejo grande aqui, né, entre vocês. Mas que para mim aqui, essa carta do buquê sempre me vem sobre um presente da espiritualidade, né? Como se fosse muito fruto do seu desejo, né, das suas orações. Só que aqui vai haver necessidade de fato vivenciar isso, vamos dizer assim, na realidade, que é o navio no mar, não é ele na bacia, seguro. E aí, embaixo tem, ó, a carta dos trevos, a carta da cruz, a carta da raposa. Aqui me fala de algo que já foi observado, né? Você sabe que essa relação, ela vai trazer sorte, inclusive com a carta, confirmando a carta 9 de ouros, sobre essa colheita, essa realização grande, né? Ela aqui num momento muito bom da vida, né? Só que eu preciso sair de um cenário de zona de conforto, eu preciso
me colocar aqui à prova de realmente viver essa realização, só que na vida real, sem ela ficar no campo mental. Aqui é como se o desejo dessa movimentação, de entrar nessa relação, tivesse ainda numa zona segura, que é a da minha cabeça. A da minha cabeça, ela vai imaginar e sentir aquilo que é agradável para mim, ou que às vezes fala com os meus monstros, né? Então aqui precisa que esse barco vá para mar, né, para o mar aberto, para que ele possa de fato ver se ele tem uma estrutura forte. Só que aqui me parece que tem, né? Essa casa não parece uma casa, né, que um porquinho vai lá e sopra e ela vai ser derrubada, né? Aqui essas pessoas estão de mãos dadas para o que der e vier, né? Elas estão ali, assim, no fogo da verdade, no fogo da vida, prontas para... como se fosse assim, estamos juntos nisso? Então, vamos vivenciar isso. Aqui parece algo realmente muito tranquilo, mas precisa sair desse cenário da mente e partir para a prática, porque aqui é só a colheita boa, né? Vou tirar aqui uma carta final de aconselhamento da espiritualidade para esse grupinho que escolheu o Diário de uma Bruxa. Aqui essa carta fala sobre, olha que interessante, como se fosse uma floricultura, né? Ela tá regando ali os próprios sonhos, ela tá regando ali um lugar com muito verde, muita... As flores sempre me traz assim, a sensação de colheita, né? Porque antes de elas se tornarem flores, de ser esse lugar lindo, foi o sonho do que seria um lugar lindo. E aí, para eu construir isso, eu preciso plantar cada sementinha, regar essa planta, colocar e tirar do sol, deixar de dar sombra, sabe? Eu precisei antes de todo um preparo. Então aqui, essa pessoa ainda está regando, né, esse lugar aqui, como se estivesse ainda em construção, né? Ela está fazendo a manutenção, corrigindo ali, né, o que ela quer, podando algumas, cuidando, né? E aí, quando a gente pensa nisso, nessa carta de 10 de copas, esse cenário de amor, quando você quer viver uma família, você precisa cuidar para sempre, né? Essas pessoas, elas vão ter fases diferentes de vida, de momentos, de necessidade de acolhimento, de cuidado, assim como você. Então, quando eu penso nessas flores, eu também penso nessa mesma situação familiar. Eu preciso tanto ter cuidado aqui, um olhar cuidadoso para essas pessoas que vão fazer parte dessa família minha e das pessoas que eu tô ali envolvida, seja com os filhos dessa pessoa, seja você com seus filhos e a pessoa com seus filhos, sabe? De uma manutenção constante para que esse lugar sempre esteja assim lindo e florido, né? Se aqui fala de alguém que sonhou em construir essa família, aqui fala, olha o cuidado que se necessita ter. Deixa eu ver, aqui tem até um ninhozinho. Aqui existe inclusive um ninho de amor, né, em formatinho de coração, de 2 passarinhos, que também fala de uma boa comunicação aqui, nesse cenário lindo e florido. Mas o quanto isso também fala sobre esse meu cuidado, sobre essa minha necessidade de ter carinho e cuidado todo dia ali, regando cada plantinha, regando cada pessoinha dessa, né? Seja a pessoa que você ama, seja os filhos dele, seja os seus filhos, seja na soma de todas essas pessoas, o quanto de afeto e carinho preciso, tanto para cuidar dessas plantinhas, quanto para cuidar dessas pessoas nessa família. Então, é uma decisão que parece simples, mas ela requer responsabilidade, é isso que eu queria lembrar. A situação de você se colocar num cenário familiar, talvez por isso esse navio ainda esteja aqui, porque as pessoas, ou você ou outra pessoa, se questiona se vai ter força e dedicação diária ali para abastecer e nutrir essa família. Será que eu não vou desistir no meio do caminho? Meu Deus, será depois que essa decisão for tomada? Caramba, a pessoa já está aqui morando comigo, ela se desfez da casa. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. Então, aqui é também uma responsabilidade de fazer as coisas com calma e com carinho, para que eu coloque esse barco, né, no mar e veja se ele tem estrutura. Só que isso aos poucos. Antes desse cenário aqui, tudo isso foi areia, semente. E ali junto dessa semente na terra e de eu regando todo dia é que eu pude ver, né, essa colheita. Essa colheita, ela não tá assim de um dia para o outro.
Primeiro, antes de tornar uma árvore com todos esses frutos, ela era só uma ideia. E com todo o meu cuidado ali é que ela vai se transformando. Então aqui me fala realmente de algo que é construído aos poucos, de algo que é ali, dia a dia, né? E aí tenha calma, cuidado, porque aqui vai te pedir responsabilidade, tanto com a situação, quanto com as pessoas envolvidas ali, tá bom? Essa foi a primeira mensagem, eu vou arrumar as cartas aqui à mesa para tirar a segunda, tá bom? Agora eu vou continuar aqui com quem escolheu a segunda opção, a carta do tarô do panda, tá? Antes de tirar aqui o tarô, eu vou começar com o oráculo Palavra de Criança. Vamos ver se o cenário vai ser outro. A carta que saiu aqui foi a carta da vida. E ela fala assim, aqui é como se fossem crianças falando, tá? Nessas cartas. É que nem um presente embrulhado num papel colorido. Tem gente que guarda o presente só para abrir depois. Mas isso é muito sem graça. Legal mesmo é fazer aquela festa, rasgar todo o papel e abrir o presente ali, no presente. Receba no agora o milagre que é a sua vida. Aqui, quando a pessoa está falando que abre aquele presente no momento presente, ela fala também de estar presente. A gente vê muito hoje, né? As pessoas vão aos shows e elas filmam para ver depois. Mas elas passam todo o tempo do show com o celular na mão, filmando ou tirando foto. Quer dizer, elas estão ali no momento presente pensando nas fotos que elas vão postar, naquele vídeo que ela vai ver depois. E sem, no entanto, aproveitar o presente. Então aqui me fala dessa necessidade de você curtir o presente, de você estar presente no seu presente, vivendo cada momento com aquelas pessoas que você ama, ali inteiro, né? Entregue aquele momento. Vou tirar aqui o tarô do Osho da transformação. Esse pedido do universo para estarmos presente é ali. Aqui é aquele momento que acontece tudo que vem depois, né? Para eu pensar em algo que eu quero no futuro, ele nasce no presente, né? Então é importante demais. Aqui sai a carta 53, falando brincadeira. Olha que interessante. Quando a gente pensa, né, no adulto se relacionando, não tem brincadeira, né? As pessoas, elas perderam, né, esse tesão com a vida, esse tesão de deixar as coisas leves, né? Esse tesão de, sabe, de levar leveza para a vida como um todo. Então, quando a vida te pede aqui que você brinque, eles estão aqui, como se estivesse apostando corrida, né, em cima de um cavalo, curtindo cada momento, né? Aqui, estando onde? No momento presente. É onde eu curto, onde eu vivo. É onde eu faço e construo laços para curtir e usufruir no futuro. Mas eles são feitos no presente, na brincadeira, na leveza, no estar ali inteiro para aquela pessoa, para aquela situação ou dinâmica. Então aqui vem um pedido muito forte de a gente estar presente, né? Usufruindo da vida com esse olhar leve, né? De brincadeira, de leveza, de aproveitar mesmo a vida. As pessoas falam que a vida é só pagar boletos. Não, é muito além disso, né? A vida é todo dia ali, estando com a minha família, com quem eu amo, olhando para os meus projetos, olhando para aquilo que eu quero construir, mas sentindo, né, o gosto da comida, sentindo ali, né, usufruindo tudo aquilo, realmente inteiro. Primeira carta, a carta da morte. A segunda carta, 4 de paus. Esse tarô do pano é a coisa mais linda. Pagem de ouros. A carta 8 de paus. E no fundo do deck a carta 2 de espadas. Aqui ele tá na dúvida, né? Ele tá num cenário que ele tá percebendo e tá se colocando ali diante da vida, se questionando, né? Talvez sentindo suas emoções, talvez
lidando com bloqueios, né? A carta de espadas fala sobre a nossa mente, o quanto a gente se bloqueia, o quanto a gente se coloca, às vezes, não merecedor de determinadas circunstâncias, porque a gente tá bloqueado emocionalmente falando, né? E aí, imagina, a energia fica toda parada. E aí eu preciso transformar. A carta da morte fala sobre a transformação, a necessidade de eu me colocar diferente num cenário, de me colocar assim, poxa, se eu sempre olhei para isso achando assim, esse trabalho ele é muito para mim. Será? Será que eu não mereço? Quem disse que aquilo é muito para mim? Quem disse que eu sou pouco para aquilo? Então, essa morte, ela fala de você se questionar, de você olhar para isso de uma forma diferente, de transformar esses pensamentos que te deixam apegados, né? A carta 4 de paus fala sobre uma comemoração, uma união. Só que, então, olha que interessante. Aqui, essa carta 4 de paus lembra muito para mim um conflito, né? Mas é também sobre, assim, como se ele estivesse aqui em várias... Aqui, para mim, não parece 4 ursos. Me vem uma energia de o urso em várias etapas. Nessas etapas de construção, de ciclos, de fases da vida, é isso que eu queria lembrar. Fases da vida. Então aqui, quando a gente pensa na transformação, na morte, e eu me vejo que talvez aquela pessoa que eu era lá no início da jornada, até eu chegar aqui, né, no topo dessa árvore, o quanto eu me transformei para chegar até lá em cima. O quanto hoje eu passei por tanta coisa, por tanto aprendizado, por tanto início e final de ciclo, que hoje quando eu chego aqui no topo dessa árvore, eu talvez não tenha mais aqueles desejos que eu tinha no passado. Então, aqui me vem que essa morte é também o se olhar dessa forma de que talvez aquilo que eu desejei lá no início não seja quem que fale mais comigo nesse momento, né? E aí, a carta aqui, Pajem de Ouros, ele tá aqui nessa construção, né? Ele tá aqui trabalhando, vamos dizer assim, nesse ouro, ele tá aqui trabalhando como se tivesse focado ali numa dedicação. Me veio outra coisa aqui também. Quando ele tá ali, parece que ele também tá, de alguma forma, como se ele quisesse com esse instrumento aqui, quebrar aqui para ver o que tem dentro, né? Para ver o que ele vai descobrir. Quando a gente olha para esse cenário todo, com essas cartas aqui, o que me vem existem bloqueios na mente que pedem renovação, que pedem que você olhe para isso com um formato diferente. Só que isso requer de você transformação, requer que você se veja... Às vezes o vento muda de lugar, tirei aqui. Às vezes o cenário você vai mudando tanto conforme o tempo passa, que talvez aquela descoberta, aquilo que você estava ali inicial, você fala assim, caramba, para que esse trabalho todo se eu já nem sou mais a mesma pessoa? Será que eu quero conquistar isso ainda? E aqui, ele tá sozinho, né? Nessa carta aqui, 8 de paus. Essa carta, em outro baralho que eu tenho, ela constrói um muro para se defender. Agora você imagina, para que eu vou me defender de algo que está só na minha mente, né? Aqui os bloqueios estão na mente de algo, da construção de algo. Então essa transformação que pede aqui, as primeiras cartas que saíram foi sobre viver o presente e sobre brincadeira. Eu preciso deixar a vida mais leve. Eu preciso me olhar no início dessa caminhada e ver se tudo aquilo que eu tô ali no maior esforço tentando construir, se aquilo ainda fala comigo. Porque às vezes eu já não sou mais aquela pessoa que começou aquele sonho. Então, de olhar para trás de quando eu era imaturo e estava lá no início dessa caminhada, por exemplo, se você pensar na construção e na formação de um médico, ele passa muitos anos estudando. Mas imagina ele chegar lá na frente e falar assim, caramba, eu não quero mais ser médico. Então aqui me fala que tudo isso que foi construído, essa segurança aqui, ela talvez você nem saiba mais por quê. Você não saiba. Só que se você olhar para isso, sem olhar com esse olhar de perder tempo, com esse olhar de para que eu fiz isso tudo agora? Para que eu tô me defendendo se eu nem tô sendo atacado, sabe? Então, aqui é um pedido de transformação para que você se veja
agora, com esse olhar de hoje, se perguntando se o que você está vivendo agora, aquilo tudo que você está agora dando conta, se ainda faz sentido para você. Ou se talvez isso tenha sido um desejo de quando você era novo e imaturo e agora isso não fale mais com você. Então, se a gente estiver falando aqui de mudança de carreira, por exemplo, às vezes demora tanto tempo que você fala assim, poxa, eu vou tentar outra coisa, mas caramba, eu já demorei tanto tempo aqui, desistir agora, por que não? Aqui, se a gente fala que a importância do presente, de eu viver o presente, é agora que eu tenho que pensar, né? Poxa, mas eu construí, mas se não faz mais sentido, você precisa transformar esse pensamento, porque isso está te aprisionando, né? Está mantendo você talvez preso num lugar, numa escolha, num estudo, num projeto que não fale mais com quem você é. Uma coisa que me veio agora à cabeça é, se o 8 de paus fala algo que vai acontecer agora, que eu preciso me apressar, ele está aqui totalmente parado, como se não fizesse mais sentido. Aqui é uma energia diferente da primeira, né? Uma energia mais travada e mais difícil. Então aqui, a leitura que eu faço existe um caminho que você trilhou e que esse caminho não está fazendo mais sentido agora. E aí você se vê nisso diante de muitas fases, né? Fases quando você começou essa jornada, que tudo isso fazia sentido, mas você não sabia que você ia se transformar tanto ao final. E aí isso que é o seu foco agora, talvez não tenha mais sentido, porque aqui, apesar de falar de uma carta de movimento, ele está parado olhando para o céu. Ele está zero movimento aqui. Então, como se você tivesse travado em algo porque você não consegue avançar, porque isso não tem mais sentido para você. Então aqui a mensagem que fica é essa: você precisa entender que a vida acontece agora. E claro, as cartas, elas não falam o que você deve fazer, elas mostram um cenário e você vai avaliar dentro da sua história se isso faz sentido, se isso vale a pena um movimento seu, né? É como se eu falasse assim, o tarô, se ele enxerga, por exemplo, a oportunidade de um trabalho, estará nas suas mãos mandar currículo para esse trabalho. Estará nas suas mãos fazer a entrevista para esse trabalho. Você vai ter que todo dia trabalhar se você for aprovado, ter assiduidade, tiver que colocar um uniforme, estar ali todo dia construindo. Então, apesar de sair o potencial que tem nas cartas, cabe a você dar os passos. Só que aqui fala que esse passo aqui, eu preciso também... A carta caiu, calma aí. Eu preciso de alguma forma avaliar isso no meu presente. Avaliar isso agora, se isso tudo faz sentido. Então, o que sai no tarô existe algo que talvez não esteja mais falando com você. E em vez de você pensar lá na frente, porque você podia falar assim, mas toda a situação, toda a formação passa por isso. Eu preciso me esforçar aqui para colher na frente. Será? A vida está acontecendo agora. E se você aqui não estiver satisfeito, não tem brincadeira, que não tem leveza. Você não está feliz e não está mais motivado. Então, a brincadeira que fala que talvez esteja faltando isso, de olhar para esse presente, vivenciando o momento presente, né? Mas se transformando, porque talvez esse sonho que demorou tanto tempo já não converse mais com quem você é hoje, tá? Resumo da história é esse. E aí, quando você traz leveza para sua vida, você traz entendimento que o que vale é o que você sente hoje. Poxa, dá falta tanto tempo para terminar isso aqui, seja lá o que for. Aqui ainda não ficou explicado, né? Parece que é algo em relação a estudo, mas pode ser para qualquer coisa. Saiu a carta dos peixes, a carta da moça, a carta do sol, já vou mostrar tudo. A carta da casa e no fundo do deck a carta... O que acontece aqui? Aqui é a carta das nuvens, né? Fala de algo que talvez você não esteja conseguindo ver agora, mas isso é passageiro, né? Porque quando a gente pensa numa nuvem, quando um vento bate e elas se dissipam, eu consigo ter clareza do que está lá em cima. Eu consigo ver se o céu está limpo, né? Se tem sol ainda, né? Porque ficou tudo meio nublado. E aqui há prosperidade nesse novo caminho, mesmo que você não consiga enxergar. Aqui tem essa moça como se estivesse olhando para o futuro, né?
mas o que ela não está enxergando é que ela vai ter clareza, né? Vai existir um momento que ela vai ter clareza que esse novo caminho também é sólido. O que que eu acho? Quando a gente se dedica realmente a algo, eu acho que tudo pode dar certo, porque tudo depende da minha construção, tudo depende da forma que eu olho e que me dedico a algo. Se eu penso assim, e estiver falando aqui de um cenário de estudo de um projeto que está demorando muito tempo, eu posso mudar que eu também vou ter uma boa colheita, só que eu não tenho clareza disso agora, só que o sol vem trazendo essa clareza, né? Essa forma de enxerguei, entendi, agora é esse caminho que eu vou me dirigir. Mas calma, porque isso vai passar. Então, essa dúvida que você tem hoje de não conseguir perceber as coisas, ó, embaixo tem a carta da torre, mas também tem a carta do buquê e tem a carta da cegonha. Aqui, por exemplo, quando fala da morte, também fala daqui. Aqui, essa torre está se desconstruindo. Que também me vê essa mesma energia com a carta da morte. A necessidade de você olhar para isso diferente. Que talvez não seja a sua forma de enxergar tudo. Mas calma, porque você vai enxergar. Você vai ter clareza com a carta do sol. E as nuvens vão se dissipar. Então tenha calma, tranquilidade, que as coisas vão ter uma clareza que você não está vendo. E esse caminho tanto vai trazer prosperidade quanto abundância, né? Botar assim, né? Algo sólido, real na matéria, né? Que você vai sentir que vai ter uma vida, mesmo que seja num caminho diferente daquele que você vislumbrou que seria quando você ainda era novo, quando você estava ainda construindo algo que aquilo era somente o potencial. Agora você já sabe que não é por ali que você quer seguir. Então, aqui é como se essa pessoa tivesse a visão, tivesse ali olhando, caramba, eu não quero estar ali. Quando eu pergunto, eu quero estar ali daqui a 3, 5 anos, você fala não. Então não é o caminho, né? E confirmando, se você for mulher, né, confirma que essa leitura é para você, né, mas aqui me vem mais com essa energia dessa mulher olhando, vislumbrando o horizonte lá na frente, né? Só que de todas essas cartas, ficou forte minha carta da morte e essa carta falando do momento presente. Então, eu vou tirar mais uma carta aqui de conselho, mas ficou muito claro para mim a questão de eu viver o momento presente, de eu não me apegar aquilo. Cai uma carta aqui, só um minuto. Vamos lá. A carta que caiu foi a carta de comidas afetivas. Talvez alguém esteja tão infeliz que esteja comendo um pouco mais do que necessário, né? Que as pessoas fazem isso para compensar, correndo, né? Crianças correndo. Aqui me vem, olha só como não tá falando tudo junto. Fala sobre viver o momento presente, né? De abrir o presente, mas fala sobre brincadeira. Então aqui me vem uma energia forte de eu precisar olhar a minha vida com aquilo que tá no meu coração agora. De usufruir da vida como essas crianças. Elas não estão pensando se amanhã elas vão ter os amigos ali brincando com elas. Elas não estão pensando se talvez o pai precise trabalhar em outro estado, ela precise se despedir desses amigos. Ela não está pensando se vai ter escola, se um professor vai faltar, sabe? Ela está ali realmente no momento presente. Ela está ali realmente vivendo aquela brincadeira que saiu aqui na carta do Osho, né? Só que aqui o adulto brinca diferente, ele está fazendo uma corrida ali com o cavalo e com essa charrete dele. Mas aqui, da necessidade de você brincar com uma criança, de você se jogar, de necessidade de você se ver nessas novas fases, entender que às vezes o percurso que você teve já não faz mais sentido agora e tá tudo bem, desde que você faça transformações. Então aqui, tira todas esses pensamentos que te bloqueiam, que te fazem achar que você não é capaz de mudar tudo agora. Meu Deus, estou nos 45 segundos do tempo e vou mudar de área. Por que não? Porque quando você começou lá atrás, você não tinha noção do que você tem agora. E aí quando você percebe isso, entende a importância desse momento presente, você sai dos cenários rígidos que você escreveu para você quando você nem sabia quem você ia se tornar. Então, os planos que você fez aos 18, 20 anos não fazem mais sentido para hoje, você com 30, 40 anos. Então aqui quando você se coloca nessa vida de viver o presente, você consegue desenhar para você agora algo que fale com você nesse momento. Algo que tenha mais sentido para você. Mas tenha calma, porque a clareza vai vir e as nuvens vão se dissipar.
Então você vai ter um cenário mais tranquilo de observar isso que está saindo aqui, tá? Mas entenda, as cartas não determinam os passos que você deve dar. Os passos que você precisa dar, eles têm a ver com aquilo que você consegue sustentar, com aquilo que é possível para você. Se você fala assim, não tenho condições de mudar tudo agora, porque falta pouco tempo, por exemplo, estou para me formar, eu já estou há 4 anos e meio já nessa faculdade, eu não vou parar agora, tudo bem. Aqui está saindo um cenário para você viver o presente. Então, como você poderia viver esse presente estando num cenário que você não está tão feliz? Criando coisas felizes, apesar, né, desse projeto, de você querer ir até o fim desse projeto. Então, a carta traz somente a possibilidade, mas ela depende daquilo que você de fato vai colocar em prática, vai sustentar. Então, aqui vem só a energia do que está disponível, mas é você que vai dar os passos. Então, que você dê os passos na medida que o seu pé alcança. É isso que o tarot traz. Um cenário para você saber, poxa, eu quero seguir por ali? Não. Tem outro cenário, por exemplo, amanhã essa energia aqui pode mudar. Então, eu gosto muito de que as cartas, elas não sejam algo determinante para você seguir, mas que seja uma luz. Para se você falar assim, poxa, eu quero, isso aqui faz sentido. O que eu preciso para viver isso? É você que sabe na sua vida, tá? Então, deixo aqui vocês com essa mensagem. Espero que de alguma forma isso tenha chegado para vocês como uma luz, né, como o entendimento sobre o cenário, mas que de fato vai depender de vocês, passo a passo, dia a dia, colocando em prática o que é possível para vocês, mesmo que seja um passo pequenininho, já é uma transformação, né? Que você tenha paciência com o seu processo, tá bom? Deixa um beijo aqui grande para vocês, até a próxima.